Olá, gente! Nós hoje vamos ter mais um episódio incrível com um assunto muito bacana. Vamos conversar hoje com Isaac Albuquerque, ele que tem formação em medicina veterinária há 25 anos e tem especialização em animais silvestres, selvagens. São várias nomenclaturas que eu acho que, inclusive, eu vou perguntar para ele sobre essa diferençazinha e, na verdade, que eles se interligam. É a mesma coisa, só que algumas pessoas dão denominações um pouco diferentes. Isaac, muito obrigada por você ter vindo para o nosso programa. Antes de conversar com você, quero dar um toque para vocês. Querem receber todo o conteúdo? Vão lá no sininho, cliquem para receber as notificações, compartilhem, comentem, passem para os seus amigos, que há muito conteúdo relevante a ser informado às pessoas que ainda não conhecem muito sobre esse universo pet. Isaac, te agradeço mais uma vez. A gente vai falar hoje um pouco sobre sua profissão. Você que é pioneiro em animais silvestres aqui em Alagoas, trabalha há muito tempo. E explica pra gente por que você escolheu, trabalhar com animais silvestres. Hoje você está direcionado a esse nicho, né? Exato. Inicialmente, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho com vocês. Na verdade, eu não escolhi. Eu não escolhi trabalhar, eu fui escolhido. Tá? Isso foi lá em 1998, quando eu me formei. Obviamente que a gente sempre pega a maré da profissão. E a grande maré da profissão era cães e gatos. Animais de pequeno porte, né? E eu fui trabalhar com cães e gatos. Mas no primeiro mês, trabalhando com cães e gatos, em atendimentos domiciliares, eu fui questionado sobre aquele passarinho que estava na gaiola. E eu falei, eu não entendo de passarinhos. Meu Deus, como é que eu estudo medicina veterinária e não vou entender de pássaro, entendeu? Só cão e gato? Deu aquela travada. E na faculdade, realmente, eu não tive nada de animais silvestres. Eram outros tempos, né? Uhum. Não tinha internet, não tinha celular, então vamos deixar esse assunto pra lá. Deixa pra lá. Mas na terceira vez em que eu fui abordado, isso em questão de 3 meses, 3 vezes eu fui abordado sobre a possibilidade de atender um animalzinho silvestre que tinha naquela casa onde eu estava indo atender um cachorrinho ou um gatinho. E eu jurei pra mim mesmo, eu não digo mais não. Vou aprender sobre e por conta própria, porque não tinha pós-graduação na área, não tinha livros na área. E eu acho que na grade, da graduação não tinha nada sobre animais, nada. Como o mais pássaros. próximo que a gente chegou a isso foi estudar galinhas, né? Que já é um bom referencial, porque a anatomia, a fisiologia é a mesma de aves, né? Similar. Então eu peguei lá um troquinho que eu tinha, comprei 3 livrinhos de criação de canário, tem o seu primeiro aquário, criação de cutia, uma coisa assim que eu acho que foi o livro que eu achei para vender. Eu acabei comprando esse livro e decorei o livro de ponta a ponto de saber o que estava escrito em que página. Nossa! Então foi um estudo aprofundado, né? Então, minimamente, eu comecei a orientar manejo. Como alimentar, como higienizar uma gaiola, qual o melhor ambiente da casa para você manter o seu animalzinho silvestre. E com o tempo, obviamente, a gente vai aprimorando, vai extrapolando o conhecimento de cães e gatos para canídeos e felídeos silvestres, o conhecimento de galinha para aves, né? E com isso a gente vai aprimorando, vai conhecendo os profissionais, vai trocando ideia, aparecem os cursos, a gente vai atualizar. Sempre, né? Sempre. Acumulando experiência, acumulando conhecimento, Exatamente. Desenvolvendo outras habilidades dentro da medicina veterinária e deixar de ficar restrito a cães e gatos. Com certeza. E é o que eu costumo dizer para estudantes de veterinária, né? Vocês nunca vão parar de estudar. O dia que vocês pararem, troquem de profissão. Porque vocês vão ficar para trás. É muito dinâmico o processo, a inovação, a tecnologia, ela vem assim, em questão de 1 ano, tudo muda. Então, se você não se adaptar ao processo, você vai ficando para trás. E eu tô aí há 25 anos me mantendo hoje, trabalhando há 25 anos com animais silvestres. E, Isaac, você tocou num ponto muito importante. É necessário que a gente esteja sempre antenado com as novidades, até porque o que você vivenciou no início da sua vida como médico veterinário tem muitas coisas, muitos manejos, cuidados, até que você hoje adquiriu. Muitas vezes você muda o cuidado que você fazia inicialmente com um animal. Hoje você não faz mais, a tecnologia mudou, você tem que estar sempre inserido dentro desse mundo. Exato. O cuidado, ao fazer a cirurgia,
Eu não sei se no início do curso, quando você se formou, na verdade, em 98, mudaram algumas questões ligadas a procedimentos cirúrgicos, ao próprio manejo, né? Tudo. Os conceitos mudam muito. A modernidade ajudou muito nisso. Baseado os próprios equipamentos. Pesquisas científicas, estudos de casos, isso vai trazendo informações que a gente às vezes não detém. Isso. E com isso você fala assim, não sabia disso, então agora eu vou aprimorar melhor aquela minha técnica. Eu faço essa técnica desse jeito. Nossa, mas eu aprendi num curso, ou numa pós-graduação, ou numa videoaula. Mas de repente a outra técnica é melhor. É benéfica para o paciente. Fala, então eu preciso me adaptar, porque o que for benéfico para o paciente é bom para mim. E o que facilita também sua vida como profissional. Muito, até dar agilidade ao processo, ao procedimento cirúrgico, diminuir a complexidade, né? E o mercado vem crescendo absurdamente. As indústrias vêm se adaptando a esse mundo silvestre. Né? Então, antigamente você trabalhava ali com uma pinça de 25 centímetros, que você usa normalmente em cão e gato, para uma pinça de 12 a 13 centímetros, que foi feita exclusivamente para a área de silvestre. Até porque facilita imagine demais. O corpo do pássaro, como é diferente a perninha dele. Então você tem que usar equipamentos, né? Fazer uso de equipamentos que sejam adequados para ele, para dar conforto ao pet e para facilitar até a sua vida como profissional. Eu tive a grande oportunidade de trabalhar com os extremos, né? Então, de beija-flor a elefante, tudo que passa pelo meio eu já atendi. Exatamente. Você até comentou em outra entrevista que você trabalhou em um local, acho que foi um circo, né? Foi na época que os circos apresentavam animais, aí a gente trabalhava. Você era o médico responsável, eu era responsável pelos circos e pelos animais dos circos. E você atendeu animais de diversos portes, de elefante a um cãozinho de pequeno porte. A beija-flor. A beija-flor que foi atingido por uma pedrada, quebrou uma asa, a gente fez a cirurgia ortopédica. E conseguiu recuperar. Então, assim, extremos mesmo, né? Existem, obviamente, alguns animais ali que são mais territorialistas, que eu ainda não estive por lá, mas similares a eles, eu acho que quase todos eu já atendi. Conta aí de um animal assim mais exótico dentro desse universo que você atendeu, que para você foi uma experiência diferente, gratificante e que você conseguiu êxito, né? Conseguiu recuperar esse animalzinho. Eu sou um fã, assim, incondicional de elefantes, né? Eu sou um cara que tem aquela pessoa que gosta de olhar pro gato e enche o olho d'água, olha pro cachorro, pro cavalo. Eu olho pro elefante em zoológicos, na televisão, o olho realmente enche d'água. Eu sou fascinado em elefantes. Você fez cirurgia em elefante? A gente fez uma extração de uma unha, né? Um procedimento chamado onissectomia, que é a remoção da unha que estava danificada, tinha um crescimento fúngico. Então, uma lesão irreversível, entendi. A gente precisou amputar tirar aquela unha para que a pata do elefante se restabeleça. É algo, nossa, assim, cada segundo ali faz diferença, né? Você tá doido. E sem contar que eu imagino que, além de você, tem auxiliares. Sempre. Já que é um animal de grande porte, né? Não, é uma equipe. É uma equipe. Quando a gente trabalha com mega vertebrados, né? A gente trabalha em equipe. Você tem uma equipe de anestesistas, você tem uma equipe de auxiliares, você tem uma equipe de pós-cirúrgico, você tem uma equipe de cirurgiões. Então, não é um de cada, é uma equipe. Não realmente. É só o Isaac. O Isaac é o responsável técnico pela cirurgia. Pode se emocionar muito, desmaiar, e quem que vai concluir o procedimento? Deus do céu. Tem que ter alguém capacitado ao seu lado para dar o suporte caso precise te substituir, entendeu? Tem procedimentos que são cansativos, exaustivos, por exemplo. Passam horas, né, Isaac? Começo desse mês agora, eu estive num zoológico no interior do Ceará e a gente foi fazer uma revisão geral nos grandes felinos. Então, bota a onça para dormir, bota a leoa para dormir, vamos fazer uma investigação odontológica do animal. Aí tem um anestesista, depois vem o Isaac, depois vem o aí o anestesista fala, pode entrar. E a gente entra no recinto, vai mexer. E é um animal muito grande, como era só um check-up, né? A gente não precisa direcionar o animal a um centro específico. Sim. Atende ali mesmo na área de cambiamento do zoológico e você tem que ficar agachado. Então o joelho dói, a perna dói, são algumas horas. Às vezes a posição é um pouco desconfortável, isso pode até prejudicar o procedimento se você não tiver o equilíbrio. Tem hora que você fala assim, olha, pera, deixa eu dar uma esticada na perna, assume alguém aqui. Então tem que ter alguém capacitado do lado. Então a equipe é fundamental. É importante que vocês entendam esse universo que não é tão simples. A gente imagina, o médico especializado em animais silvestres, ele estudou, mas a gente sabe que ele precisa ter uma equipe, né, que o ampare, que dê suporte, assim como com humanos. A gente sabe que com humanos, quando vai ser realizada a cirurgia,
Não é só o médico que fica lá, ele Não, precisa tem de toda a outros equipe, profissionais, exato, anestesista, o enfermeiro, o que trabalha no pós-cirúrgico para ajudar em todo o O processo. principal, a gente tem que confiar na equipe. Isso, então tem que ser uma equipe bem montada, bem estudada. Coesa, né? Todo mundo com aquela conexão. É que a gente não precisa ficar, faça isso, faça aquilo. Ele já sabe o que fazer. O momento certo de agir. Quando eu passo o instrumental, ele já sabe o que fazer, entendeu? Se eu preciso de alguma coisa, quem está me auxiliando já está com ele na mão para me entregar. Isso facilita demais o processo e torna tudo mais simples. E a gente vai falar também sobre essa questão, Isaac, para abordar aqui, que está crescendo em Alagoas o número de pessoas que está criando animaizinhos diferentes, fora do convencional, digamos Exato. assim, que é o cão e o gato. A gente sabe que existem pessoas criando coelhos, porquinho da Índia, cobras, pássaro a gente sabe que sempre existiu porque é uma cultura inclusive do Nordeste. Claro. E que você recebe esses animais para atendimento. Muito. Quais, nesses últimos meses ou anos, os animais que você tem recebido, que lógico que você não atende, né, mais cão e gato, que você direciona para outro profissional, mas quais animais que têm crescido o número de atendimento na clínica? Tá, veja só que interessante. Eu estava no mês passado fazendo umas pesquisas, atualizando algumas informações e eu descobri que aves, hoje no Brasil, ela supera o número de gatos domiciliados. Imagino. Então, depois de cães, aves está em segundo lugar. E se você pegar cães e gatos somados e numa outra escala somar aves, pequenos mamíferos e roedores e peixes, você tem quase 50 Equilibrado. 50. É 47 a Caramba, 53. não sabia. Interessante, É viu? muito próximo Interessante. isso. Ou seja, o mercado cresceu demais, né? A pandemia ajudou muito no processo. O pessoal mais em casa, as crianças sem poder ir para a rua. Então, Querem ter um como animalzinho, uma distrair companhia, do bichinho. né? Às vezes você tem um ambiente ou um tempo escasso que não dá para você ter um cão e um gato que demandam um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidados. Então, talvez um passarinho na gaiola, um peixinho no aquário, um hamsterzinho ali rodando para a criança ver. Isso aí foi uma febre e cresceu absurdamente. Então, hoje, a grande maioria que eu atendo são aves, seguidas de pequenos mamíferos, como o porquinho da Índia e coelhos, principalmente, e em uma escala bem menor, assim, alguns répteis, principalmente dentro dos répteis, os jabutis, né? Sim. Que é um bichinho que todo mundo gosta. Mas a gente sabe que esse crescimento ele tem que vir com orientação Sempre. sobre o manejo. Sempre. Porque, como você mesmo mencionou nos bastidores, a criação de um cão e de um gato é diferente da criação de um porquinho da Índia. Completamente. A nutrição é completamente diferente, as necessidades nutricionais dos Sim. animais silvestres é diferenciada, são animais que precisam de cuidados específicos de cada raçazinha ali. Você tem, às vezes, 3 porquinhos da Índia com necessidades diferentes. Então, acho que o primeiro passo para adquirir um animalzinho desse é buscar conhecer as grandes necessidades, as principais necessidades daquela espécie. Não é comprar só interesse. pelo ímpeto, pela De emoção, jeito que nenhum. você sabe que infelizmente acontece. Muito. Achei bonitinho, vou comprar porque é pequenininho. É Páscoa, eu vou dar um coelhinho pro meu filho e o coelho cresce solto de qualquer forma no quintal lá. Bom ele falar isso. Tá chegando. Tá chegando a Páscoa, a gente sabe que as pessoas acabam dando de presente um coelho e depois que passa a Páscoa, que o filho enjoa, querem se desfazer, perde a graça. E Isaac sabe muito bem que isso acontece. Infelizmente, as pessoas acabam se desfazendo, maltratam, deixam o animal à toa até que ele morra. E não é assim que funciona, né, Isaac? Tem que ser tudo criado de forma responsável. Se você decidiu assumir a responsabilidade de criar um animalzinho, entenda das necessidades dele. Acho que o primeiro passo é entender quanto tempo vive aquela espécie. Porque durante todo esse tempo a responsabilidade dela é minha. Isso. Então, se for um hamsterzinho ali 3 aninhos, beleza. Se for uma calopsita, 25 anos, um papagaio, 70, 80 anos, né? Então, assim, eu vou ter como cuidar em torno de 8 a 10 anos um coelho. E um porquinho da Índia, por exemplo? Porquinho da Índia em torno de 6 a 8 anos, nessa média. Dependendo dos cuidados que você tem no decorrer da vida dele. Dependendo dos cuidados do manejo. Se você fizer tudo certinho, como manda o figurino, bem orientado, tendo um veterinário para fazer um check-up semestral no seu animalzinho, que é extremamente importante isso. Você ter esse acompanhamento semestral para se antever ao problema. Então, quando você consegue prevenir, a vida fica mais fácil, o animal consegue se desenvolver melhor, o interesse pelo animal aumenta e vocês vão poder compartilhar melhor esse momento, né? A pessoa que compra lá sem informação, sem ler o manual do bichinho, ele acaba enjoando, cansando. Não era o que eu quero, olha, me arrependi, vou dar para outro, soltei gente que solta. Solta, e o animal não é acostumado àquele ambiente, porque foi um animal criado em cativeiro e acaba morrendo. Deixa eu desmistificar uma coisa aqui. Muita gente acha que ter um bichinho na gaiola é um crime, é um perigo. Isso é relativo.
Se eu pegar um animal de vida livre que tem o mundo inteiro para voar e eu restringir ele a um ambiente fechado, realmente não rola. Isso é um crime. É um crime. É um crime, não se faz isso. Mas se eu tenho um animal que nasceu numa gaiola, ou seja, num criatório autorizado, dentro da legalidade, e esse animal sai de uma gaiola onde tem um bando e vai para uma gaiola isoladamente, ele teve uma amplitude de espaço, ele teve mais conforto. Ah, mas se ele soltar, ele vai viver melhor. Ele não vai viver melhor. Ele não sabe comer sozinho, ele não sabe voar por muito tempo, porque ele não tem musculatura desenvolvida para isso. Ele vai se perder, ele não sabe se orientar. Então ele não sabe se virar sozinho, porque ele foi criado num ambiente totalmente restrito, ele vai ter duas situações. Ou ele cai na mão de alguém que tem consciência e vai cuidar bem dele, ou cai na mão de qualquer pessoa, ou é predado, inclusive, por outros animais da vida livre. Porque ele não tem noção de como fugir, de como sair daquela situação. Ele não aprendeu isso, ele é de cativeiro. Então, animal de cativeiro é de cativeiro, animal de vida livre é de vida livre. A gente não pode inverter as coisas, sabe? Pura e simplesmente inverter. Não. Eu conversei com a Ana Cecília Pires, que também é veterinária, e ela realmente ratificou, na verdade vocês dois reforçam o que o outro diz, e realmente é coerente. Não adianta a gente achar que vai tirar um animalzinho da fauna, do ambiente que ele vive, amplitude, e colocá-lo confinado numa gaiola, por exemplo, e achar que vai ficar tudo bem. Da mesma forma, não adianta a gente pegar um animalzinho que estava em cativeiro, levar para nossa casa, não quero mais, e soltar na natureza. Ele vai morrer, ele não vai sobreviver. Como ele mesmo mencionou, tem os predadores que vão pegá-lo, alguém de má fé, de má índole. Se tiver a sorte de ser encontrado por alguém que realmente cuide, tudo bem. Caso contrário, ele não vai sobreviver por muito tempo, né? E tem outro grande detalhe. A gente falando de animais silvestres e exóticos, que são aqueles animais que não são de origem nacional. Exato. São de outros países e são criados hoje no Brasil. Esses animais, se você pega... Vou dar um exemplo. Há uma serpente chamada corn snake, que é uma cobra do milho americana. Ela é proibida a criação dela no Brasil, tá? Mas ela existe no Brasil, a gente não tem como tampar isso. Então ela existe. Mas se você pega um animal desse que não é da fauna e você libera ele num ambiente que não é dele, ele pode se adaptar, ele pode encontrar outro e reproduzir, ele pode criar espécies híbridas, que é a mistura de duas espécies. E pode também desequilibrar o ambiente, e pode acabar com espécies nativas. Exatamente. Então isso também é crime. Pegar um animal exótico e soltar na natureza, simplesmente inseri-lo sem nenhum crime. estudo. Então seria um problema a mais que você está gerando para a natureza. E acontece muito por desistência. Infelizmente, o pessoal compra sem conhecimento, chega a um ponto, desiste, não é aquilo que ele queria, não é como ele pensava, em vez de ele entregar para um órgão responsável ou vender para alguém, se for um animal legalizado certinho, você pode passar adiante, né? Em vez de ele fazer tudo isso, ele simplesmente fala assim, não, soltei. Entendeu? É crime. É crime. É bom enfatizar isso, é crime. Você não pode pegar um animal exótico, um animal que você comprou, que você adquiriu, desisti, pura e simplesmente não quero, e acho que ele vai se acostumar lá solto na natureza. Isaac, né, falou muito bem, detalhou muito bem que é crime, você pode pagar por isso, se você for descoberto. Infelizmente, a gente sabe que nem todos conseguem ser descobertos. Com certeza, né? Mas é um processo que acontece, né? Em algum momento a casa cai, como dizem, né? Em algum momento vai, porque você vai precisar transitar com esse animal até um veterinário, então você tem vizinhos, às vezes tem um animal que faz muito barulho, então em algum momento alguém se incomoda com aquela situação e acaba denunciando. Então assim, não é uma situação maciça como a gente acha que deveria ser para ter um controle legal, mas acontece, em algum momento vai acontecer. Aqui em Alagoas, a gente sabe que você recebe em sua clínica, né, animais que precisam fazer procedimentos cirúrgicos. Fala um case de sucesso aí que você recebeu um animal muito debilitado ou numa situação crítica que você conseguiu reverter a situação e que hoje ele vive super bem, a família agradece, os tutores são super gratos a você. Nossa, graças a Deus isso tem acontecido com bastante frequência, viu? A gente tem uma equipe muito boa, a gente tem um anestesista fantástico, é o Dr. Roberto. Roberto Nascimento? Roberto Nascimento, que ele Conheço. Especializou na área de anestesia também de silvestre. Ele é um excelente anestesista e é o meu anestesista, né? Eu só opero com ele atualmente. É aquele integrante da equipe de confiança. É o cara que eu não preciso olhar para o animal nem para os monitores para saber se está bem. É um cara, quando ele fala começa, eu começo. Quando eu falar terminei, ele terminou. Então a gente sabe que está sincronizadíssimo, a coisa funciona muito bem. Então a gente tem, obviamente, que os ajustes iniciais, até a gente conseguir chegar a esse patamar,
acontece algumas pequenas falhas. A gente nunca teve problema assim, severo de por uma falha nossa perder o paciente. Geralmente são pacientes que a gente perde, não existe. Que não ganha perde por outro motivo, né? Mas que não casos tenha muito sido... severos, então a gente não consegue reverter. Mas, assim, você fala case de sucesso, um especificamente, eu acho que tem um coelhinho que a gente atendeu, que ele estava, além de uma fratura em 2 membros, ele tinha uma infecção generalizada. Como foi essa fratura? Correndo sozinho no quintal, enroscou na raiz de árvore lá e quebrou as 2 pernas, literalmente. E conseguiu recuperar. Conseguiu recuperar. Teve fratura exposta, só que o proprietário só foi visualizar isso 3 dias depois. Caramba! Então já tinha uma infecção sistematizada e era um bichinho que, por incrível que pareça, só viu 3 dias depois, foi uma negligência. Não, foi um acontecimento isolado, porque a família toda é apaixonada no animalzinho, sempre levaram para a clínica, eles levam a cada 3, 4 meses. Tanto é que assim que eles perceberam, levaram, né? Correram com uma preocupação absurda, então a gente operou, fez cirurgia ortopédica nesse animalzinho, a gente conseguiu reverter o quadro infeccioso, o animalzinho passou acho que 15 dias com a gente e foi para casa e está bem até hoje, né? E esse é um pessoal que está sempre grato com a gente. Mas tem uma infinidade, é difícil eu lembrar de todos, porque são muitos, sabe? Mas esse ele foi marcante porque a gente via no olhar dos tutores que havia aquela aflição, ali marcada, e a gente fala assim, eu tenho que reverter isso, porque é uma família, são crianças, eles precisam... E a responsabilidade acabou sendo ainda maior, né? Teve situações de chegar passarinho de outro estado para operar, com valores agregados absurdos, assim, coisa assim, um apartamento vale esse passarinho. Caramba! São pássaros de campeonato, de torneio, de canto. Sim, que acabaram chegando machucados que por indicação chegaram até a gente aqui e a gente conseguiu reverter. Eu tenho pacientes na Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Bahia, que me procuram. Eles fazem questão de uma vez por ano trazer o seu bichinho aqui para a gente avaliar. Então, assim, isso eu acho que é reflexo um pouco desse sucesso que a gente tem cirúrgico. Sim, né? O sucesso cirúrgico, eu acho que assim, além da propaganda que você faz do seu trabalho nas redes sociais, você tem cases de sucesso. Então, essa propaganda que é feita boca a boca é muito relevante e traz muito retorno. Nada, né? supera o boca a boca. Vamos fechar nosso episódio com você dando um recado às pessoas que desejam ter animaizinhos exóticos diferentes, né? Fora do habitual, fora do que se corriqueiramente cria. A forma responsável que elas devem criar, o manejo deve ser diferente. Então, você olha para a câmera e fala um pouco sobre esse ponto importante dos cuidados com o pet. Tá, joia. Exatamente. Você que quer ter um bichinho diferente, quer sair daquela rotina do cão e do gato, ou sempre quis ter um animal silvestre, acho que o primeiro passo é procurar um veterinário especializado na área de animais silvestres, ter uma conversa franca com ele, marca um momento, ele vai te receber tranquilamente para te orientar, para entender qual a sua necessidade, qual o seu suporte, qual a sua capacidade de atenção, qual a sua condição financeira para ter determinada espécie, e aí vocês vão chegar num consenso fácil de qual o melhor animal silvestre para você ter em seu domicílio, tá? E aí, obviamente, que toda a orientação de manejo vai ser dada, todo o acompanhamento médico vai ser dado também por esse profissional, e com isso você vai ter prazer em ter um animalzinho e não problemas decorrentes de falta de informação. Então, parta inicialmente de uma boa conversa com o veterinário para saber exatamente se este ou aquele animalzinho é melhor para aquela condição que você está no momento. Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. Você foi pontual nos seus comentários, no seu depoimento, no seu discurso. E eu agradeço muito, Isaac, você que sempre se mostrou aberto para conversar com a gente aqui do podcast Pet Vida, trazer assuntos relevantes ligados a esse mundo tão bacana que é de animais silvestres, selvagens, enfim. Eu só tenho a agradecer ao Isaac Albuquerque por ter vindo e peço que você que ainda não assistiu aos nossos programas, vai lá, aperte o sininho para receber as notificações, comente, espalha para todos os amigos, porque a toda semana a gente traz um tema bacana ligado ao mundo pet, ao mundo selvagem, aos manejos, orientação e cuidados com profissionais renomados, capacitados e competentes para tratar sobre esses assuntos. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição aí para quem precisar da gente. Programa Pet Vida. Apresentação: Deise Nascimento. Produção: Produtora Maná. Um oferecimento: Estúdio Jéssica Jordão. Empoderando e harmonizando sua beleza.